Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente da que estamos habituados a ter, que no caso não vai ser pelo Google Meet, né? Não vai ser uma aula gravada. Você está vendo isso é porque é gravada, né? Não precisava nem falar. Então, devido ao fechamento de notas para não atrapalhar o fluxo de atividades de aula, vou estar gravando essa aula. No decorrer do tempo, né, eu teria ali para ficar ministrando a aula com vocês, eu consigo resolver qualquer assunto acerca de atividades com vocês, tá? Então, vamos falar hoje, deixa eu abrir aqui o nosso slide. O nosso tema hoje, pessoal, é basicamente polímeros. Nós vamos estar falando sobre polímeros, tá? Então, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não teremos aquela chamada que eu sempre faço juntamente com vocês. Então, feito isso, né, como não vai ter aquela chamada, eu já vou estar iniciando. Antes de tudo, eu vou estar tirando o vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui, então ele vai sair, vou deixar apenas o slide para ficar melhor visível para vocês o que é um polímero, tá? Para não chamar tanta atenção, para você prestar atenção justamente aqui no slide, tá? Então, no final eu volto com a minha imagem para a gente conversar um pouquinho. Pessoal, vamos entender então o que é polímero, né? Esse conteúdo ele é um pouquinho mais simples, né, do que aqueles relacionados que a gente viu anteriormente. Ele é bem mais simples de estar falando. Quando a gente fala de polímero, basicamente a gente está falando de substâncias polimerizadas, né? Que tem uma característica mais rígida. Então, garrafa PET é uma forma de polímero, plástico, sacolinha plástica é uma espécie de polímero, tá? A gente vai entender o que é polímero a partir de agora nessa aula. Tá? Esse capítulo de vocês, pessoal, para a gente entender o ponto de partida, né? Ele basicamente ele vai ter aqui o ponto de partida. Os plásticos são materiais constituídos por moléculas, né? Isso aí não é novidade para nós. No século XX a gente sabe disso, né? Essa informação está explícita. A gente também sabe os benefícios e malefícios desse tipo de material que a gente vai estar falando, né, dentro dessa aula. Então, constituído por moléculas de grande tamanho e massa molecular, formadas por N repetições de moléculas menores, que a gente chama de monômeros, né, denominados de polímeros. Ok. Então, atualmente, esses polímeros sintéticos são os materiais mais usados no dia a dia nosso. Então, provavelmente, nesse exato momento ou antes disso, você mexeu em alguma vasilhinha, né, naquelas Tupperware. Aquilo é uma espécie de polímero, né, para tirar o lanche, para tomar o café da manhã. Então, ali é um polímero. Então, pessoal, para a gente entender ali o que significa polímero, a palavra polímero, ela faz uma reflexão, né? Ela traz ali para nós a etiologia, né? Que no caso seria a forma escrita ali no grego, todas essas nomenclaturas sempre ela tem base, né? Um embasamento grego ali na sua formação. Então, a palavra polímero, ela faz ali um conjunto, né, que é utilizado, deixa eu só achar certinho aqui para mim estar mostrando para vocês. É utilizado para designar uma classe de compostos formada por macromoléculas, então essas moléculas não são micros, né, são moléculas grandes, visíveis a olho nu, que a gente consegue ver, constituído pela repetição de pequenas e simples unidades químicas que a gente denomina como monômeros, tá? Que eu tinha falado anteriormente. Então, para mim entender o que é um polímero, o polímero ele é um conjunto de monômeros ali, né, que a gente vai estar trabalhando. Então, a palavra monômero, ele traz aquela ideia, né, de junção, que eu tenho, né, aqui, é uma parte mono, ele faz referência a meros parte, né? Então, eu tenho uma parte ali fazendo interação
para formar o polímero são vários monômeros juntos, tá? Então, quando eu tenho dois monômeros juntos, pessoal, interagindo, né, fazendo ligação covalente desses elementos, né, que a gente sabe que eles têm cargas, a gente pode chamar isso aqui de dímero, que é quando a gente tem dois monômeros. Quando eu tiver três monômeros fazendo a interação juntos, deixa eu voltar aqui, vou ter aqui um trímero. Então, quando eu tiver 4, vai ser tetâmero. E quando eu tiver ali 5, né, eu vou ter polímero. Então, aqui a gente sabe que um polímero vai ser um conjunto de 5 monômeros interagindo entre si, tá? Então, aqui a gente já faz essa definição do que é um polímero, né? O polímero, ele é 5 monômeros que vão estar interagindo, fazendo interação em forma de blocos ali, né? Só que a gente sabe que essa interação ela pode ser gigantesca, é muito grande, né, para formar aquele determinado composto ao qual a gente vai estar trabalhando nele. Tá? O livro de vocês traz uma informação, né? As massas molares dessas macromoléculas podem chegar à ordem de centenas de milhões de unidades de massa, né, atômica. Em geral, aproximadamente 100 mil monômeros formando um polímero ali, né? Como eu falei, essa interação aqui, dependendo do composto que a gente está trabalhando, volaticidade desse composto, ele vai ser muito grande, né? Essa quantidade de polímero que a gente vai ter, né? Que no caso polímero seria a junção de 5 monômeros. Então, pessoal, isso aqui vai ser variado, vai ser um número bem grande, né? Porque a gente trabalha em composto geralmente grande. Para fazer um copo, eles são vários monômeros que são utilizados, né, naquele composto ali para fazer a fabricação de um copo ou de uma garrafa PET. Então, polímeros, pessoal, não faz representação apenas para composto artificial, né, criado em laboratório. Não apenas isso. O polímero, antes da gente ter a forma sintética, quando a gente fala sintético, a gente está dizendo que está sendo sintetizado dentro de um laboratório, né? A gente tem o polímero de forma natural. Então, tudo que a gente tem criado nos dias atuais, ele foi criado pensado na estrutura natural que a gente encontra na natureza, tá? Então, foi fazendo essas observações no dia a dia que a gente conseguiu chegar até na parte sintética, que seria a produção em massa desse tipo de polímero, né? Com essa estrutura ali, com esse rearranjo molecular que a gente tem ali. Então, polímeros a gente pode ter de forma natural, é encontrado na natureza. Aqui temos alguns exemplos, né? Então, formado por monômeros, como eu havia dito, né? O polímero ele é formado por 5 monômeros juntos. Pode ser encontrado na natureza. A gente tem alguns exemplos, né? Como a fibra do algodão. Então, o algodão que a gente encontra, né? Que a gente planta e colhe ele, quando você estiver pegando o algodão, você vai lembrar, a partir de agora, que o algodão ele é um polímero. A borracha, que a gente faz a extração dela, né, da seringueira, que no caso é uma planta originária, né, da Mata Atlântica, a gente tem ela com um látex muito espesso, tá? E esse látex, quando ele é removido e deixado com contato no oxigênio, né? O oxigênio ele faz ter um processo de oxidação daquele material, ele vai descendo, ele fica rígido, né? A um ponto que a gente consiga fazer, ele fica maleável para a gente estar trabalhando com ele. Então, isso aí a gente denomina como borracha, tá? Alguns polissacarídeos, pessoal. Sacarídeo a gente falou muito em biologia, né? Acredito eu que vocês lembram de polissacarídeo, mono, disacarídeos, né? Quando você se alimenta de um carboidrato, que você quebra esse carboidrato, ele vai ser quebrado em pequenos grupos, né, de moléculas. Então, pode ser um disacarídeo, pode ser um polissacarídeo, um monossacarídeo, tá? Então, isso daí também a gente vai ter ali como sendo um polímero sendo formado, tá? Então, quando a gente se alimenta, tem isso também. Nas plantas, pessoal, a gente vai ter ali a presença de celulose,
A gente vai ter aqui o amido, né, que a gente encontra como uma reserva, né, dentro dos vacúolos de célula vegetal. O glicogênio, que no caso a gente vai estar encontrando, né, até dentro dos vertebrados, né, como reserva ali de açúcar. A gente vai ter também as proteínas, né? Então, as proteínas, quando a gente fala de proteínas dentro do sistema ali celular, elas são polímeros, né? Sintetizados ali no animal ou naquela vegetal, tá? Ok, então isso aqui seria polímeros de forma natural, para vocês verem que tem uma extensão muito grande, né, do que é polímero, não é uma coisa tão simples, né? Então, a gente vai ter também polímeros sintéticos. Esse polímero sintético aqui, aí já entra mais a parte laboratorial, que a gente consiga fazer manipulação em determinado composto químico, muda a conformidade desse composto químico e logo a gente vai ter no final a nossa matéria-prima, tá? Então aqui eu vou ter algumas matérias-primas derivadas ali que são do refinamento, né, e transformação do óleo cru, que no caso seria ali do petróleo, né? Então o petróleo vai ser a base para os nossos polímeros atuais que a gente vai estar trabalhando. É lógico que tem alguns outros naturais que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, e é muito importante a gente saber sobre isso, tá? Aqui no início dessa pequeno texto aqui, ele fala para nós onde a natureza é uma frase, né, descrita por Leonardo da Vinci. Ele fala o seguinte: aonde a natureza deixa de produzir sua própria espécie, a humanidade começa. Então, ela usa as coisas que a natureza própria, as coisas naturais, né, que a própria natureza fornece, como ajuda para criar infinidade de espécies, né? Então, a gente, com o passar do tempo, pessoal, a gente começou a fazer essa modificação, a gente começou a fazer a manipulação disso, né? Então, a partir do século XX, né, quando teve a revolução, né, industrial, todo aquele contexto, a gente começa a ter uma sociedade moderna onde a gente tem o conhecimento avançando, né? Então, nos dias atuais, a gente já tem que esse conhecimento ele é diário, então sempre tem diariamente novos conhecimentos sendo produzidos. Então, a partir do século XX, né, a partir do século, exatamente, até o século XX, a gente teve isso expandindo de uma forma muito grande. Então, pessoal, aqui fala para nós acerca do processo de produção de polímeros em laboratório, que começou a ser conhecido a partir de 1860, porém só em 1870 que ele foi desenvolvido o primeiro polímero ali, né? Então já era conhecido algumas técnicas, porém só a partir de 1870 que foi colocado em prática isso, tá? Então o primeiro composto a ser trabalhado foi o celulóide, que é um composto polímero ali que foi manuseado artificialmente, tá? Bom, aqui o livro de vocês trazem essa proposta aqui, que no caso seria um pequeno texto para a gente entender como que foi feito a, a produção do primeiro plástico, né, do primeiro polímero plástico ali que foi derivado do petróleo, né? Então a gente vai entender ali como que foi feito isso, fazendo essa pequena leitura, essa breve leitura e um breve comentário também. Como foi inventado o plástico? Antes mesmo de ser inventado, ele já existia na natureza. A palavra plástico, derivado do grego plástico, é flexível, né? Ele traz a ideia de flexível, define qualquer matéria capaz de ser moldada com calor ou pressão para criar o objeto, tá? Então, o primeiro pressuposto para um plástico, a gente vai ter que ter uma flexibilidade ocasionada ali pela mudança de temperatura ou pressão em cima ali, que a gente consiga fazer um manuseio, né, e uma modificação naquele material, naquele corpo, né, podemos definir como sendo aquela matéria, tá? Assim, resinas de certas árvores conhecidas desde a antiguidade são consideradas, deixa eu voltar aqui,
são considerados plásticos naturais, bem como o marfim, moldados desde o século XVII, tá? O plástico artificial surgiu com a contribuição de vários inventores, não foi apenas um que fez essa contribuição, foi vários, então cada um em seu estudo ocasionou, né, o aparecimento de uma certa etapa desse processo até que no final, né, a partir do, deixa eu ver aqui a data, 1907, a gente tem ali o processo ao qual o belga, né, deixa eu ver o nome dele aqui, Leo Baekeland, até 1907, esse Leo Baekeland aqui, ele faz o primeiro plástico totalmente sintético e comerciável ali, né? E começa a fazer o processo de comércio dele. Então, a gente vê, depois eu peço para vocês fazerem uma leitura breve desse texto aqui, que está na apostila de vocês. Então, vocês vão entender que o processo que foi ocasionado dentro da produção do primeiro plástico e vários processos que ocasionou devido à contribuição de vários pesquisadores. No final, um único pesquisador, né, um químico ali belga, ele junta tudo isso que já tinha na literatura científica e consegue fazer a manipulação do polímero, né, produzindo assim o seu primeiro plástico com forma, né, de um objeto ali. Ele fez o comércio e provavelmente a gente tem a entender, lucrou bastante. Então, essa era aqui, a gente começa a era plástica, onde várias empresas ali, petroquímicas, começam a fazer manipulação tanto do petróleo, carvão e gás natural, para obtenção de polímeros, tá? Que foi muito importante e está sendo importante até os dias atuais. Porém, além de ter essa importância, a gente sabe que os polímeros ocasionados e removidos e utilizados através do petróleo também podem ser maléficos para o meio ambiente, né, com relação ao seu descarte, tá? Então, feito isso, a gente sabe que com os conhecimentos atuais do século XX, né, a gente tem toda uma preocupação já em torno da natureza, o que a gente vai fazer para as gerações futuras, como que a gente vai preservar a natureza, como que vamos reciclar esses polímeros que estamos descartando, que não são ali recicláveis, né? São reciclados no dia a dia. Então já temos toda essa preocupação. E o outro texto que a gente entra nele é basicamente falando um pouco sobre essa questão, né? Será que teria uma metodologia diferente para a gente obter esse polímero? Será que conseguimos fazer isso de forma mais natural, de forma que a gente não consiga ali degradar o meio ambiente? Será que isso é possível? Então, esse texto aqui, pessoal, ele traz essa ideia para nós, tá? Eu vou estar lendo rapidamente com vocês para a gente discutir esse tema. Então, é possível fazer plástico sem usar o petróleo? Aí o nosso texto ele inicia com uma afirmativa, né? Sim, os biopolímeros são plásticos produzidos a partir de matérias-primas renováveis como cana-de-açúcar, milho, óleo de girassol, soja e mamona. Então, são produtos totalmente naturais que a gente consegue fazendo esse manuseio, né, obtendo ali os polímeros naturais, tá? Esse material é tão versátil quanto os derivados de petróleo que a gente utiliza atualmente, né? Só que, como eu falei, atualmente já estamos tendo, né, uma demanda muito grande de bioplásticos. Então, aqui a gente já vai ter esses biopolímeros. Então, aqui a gente vai ter esses materiais são tão versáteis, ok? Podendo ser transformados em um plástico duro. A gente pode fazer uma cadeira, né? Caso queira fazer uma cadeira. Bacia para fazer algum outro composto. A gente pode transformar esse plástico ali, foi esse biopolímero, né? Uma substância mais emborrachada, mais mole, flexível. Então, esse biopolímero, ele ajuda, a gente já consegue fazer um manuseio dele muito grande, tá? Então,
os plásticos que são produzidos através de petróleo, geralmente a sua vida útil, né, vamos dizer assim, para ele ser decompor no ambiente, né, depois de descartado, ele vai levar um mínimo 40 anos. Isso é o mínimo, tá? Lógico que a gente sabe que o tempo, dependendo do composto que a gente está trabalhando, vai mais de 100 anos para ele se decompor e fragmentar em pequenos monômeros ali, né, no ambiente. Porém, o plástico produzido pelos biopolímeros, que no caso é considerado mais natural, que a gente fala até que é plástico verde, né, que é um plástico mais natural, produzido ali através do etanol e também, perdão, dos compostos ali naturais, né, como cana-de-açúcar, milho, óleo de girassol, entre outros, né, a gente tem que eles começam a se degradar entre 3 anos até 3 anos. A gente tem essa degradação, né, em monômeros ali no ambiente, porque a gente vai ter a ação de bactérias, né, por ser mais parecido com o natural, essas bactérias já conseguem fazer esse processo ali acerca da decomposição. Tá? Então, aqui ele termina falando sobre o quantitativo acerca desses polímeros que está sendo produzido no país e no mundo. Então, ele já fala que o quantitativo em toneladas, né, já ultrapassa 270 mil toneladas por ano. E isso pode estar crescendo cada vez mais, e a tendência agora, é lógico, é crescer, né? A gente abandonar, com o passar do tempo, a utilização do petróleo, porque a gente sabe que o petróleo, quando a gente utiliza os polímeros dele, ocasiona uma contaminação, né? Um descarte incorreto, a gente pode estar, como que eu posso dizer? A gente pode estar degradando o ambiente mais rápido, né? De uma forma mais rápida, enquanto os plásticos verdes, os biopolímeros, a gente vai ter ali que, quando ele é descartado de forma incorreta no ambiente, as bactérias vão conseguir fazer a quebra desse plástico, né? Vamos dizer assim, diminuindo assim o risco de contaminação e algum animal se ferir através daquele material. Tá? Então, isso daqui é bem interessante, eu sugiro que vocês façam uma leitura acerca disso depois. Bom, eu tinha pedido para vocês fazer uma leitura acerca desse experimento, né? Nesse experimento, ele pede algumas informações, eu pede para você utilizar alguns produtos, né? Então, eu não vou estar fazendo esse experimento, eu vou estar apenas comentando. No caso, ele pede para você aquecer, né, essa garrafa, e conforme você aquece ela, quando você coloca uma pressão lá dentro, né, você consegue fazer a modificação da forma dessa garrafa. Então, ele fala que a gente tem ali um termoplástico. Esse termoplástico, pessoal, ele é um polímero, na verdade, que ao aquecer, né, e ao uma pressão em cima dele, você consegue modificar a sua forma ali naquele determinado momento. Por quê? Porque a gente tem ali as suas ligações como sendo ligações retas, né? Então, o calor ajuda a expandir a lateral da garrafa e você consegue inflar ela através da pressão. É lógico que isso tem que estar quente, tá? Não pode estar fria para ocasionar isso. Aqui embaixo, né, a gente tem alguns exemplos de termoplásticos que são ali que ao aquecer você consegue fazer alguma modificação, né? A gente tem aqui um Lego, a gente tem um copo descartável, né? A gente tem cano PVC, a gente sabe que ao aquecer você pode estar aumentando ali aquele volume daquele cano. A gente tem a garrafa PET também, né? Que no caso a gente conhece bastante, e o experimento acima ele traz essa ideia acerca da dimensão dessa garrafa, né? Modificar a dimensão dela. Aqui embaixo a gente vai falar um pouco sobre termofixo, né, que são polímeros, que são estruturas ali, né, poliméricas, né, vamos dizer assim, que elas são formadas em forma de ligações cruzadas. Aqui a gente tem uma ligação mais reta, né, uma ligação simples ali, né, ela não vai apresentar ligação cruzada, enquanto nos termofixos a gente vai ter ligações cruzadas, tá? Nessas ligações cruzadas, mesmo eu fazendo o aquecimento dessa estrutura, né, que a gente vai estar falando que é os polímeros, né, que se a gente está falando de polímero, é um plástico ali, né, mais rígido. Então,
ele só pode ser moldado apenas uma vez. Então, na sua produção, ele foi moldado e assim, no final, ele vai ter aquele formato. Tá? Se eu quiser modificar ele, derreter, para fazer uma outra estrutura, mais complexa essa forma de reciclagem desse termofixo, tá? Então, não é tão usual e tão fácil de fazer como o termoplástico que a gente viu acima. Então, o que ele mostra para nós, ele fala que conforme você aquece esse termofixo, né, a gente, em vez de ter ali a modificação daquela estrutura, né, conseguindo manusear ela e modificar a sua forma, ele permanece da mesma forma, porque a gente vai ter ligações cruzadas ali, né? Essas ligações cruzadas impedem que a gente consiga fazer esse tipo de movimentação e modificar a forma daquele produto final. Tá? Então, aqui temos alguns exemplos disso, né? A gente tem a Cola Super Bonder, Durepox, né? A gente vai ter aquela tomada de energia que a gente utiliza, algumas... aqui a gente vai ter também bota de borracha, né? Pneus. Então, esses compostos, quando a gente aquece eles, a gente não vai estar conseguindo fazer ali a sua modificação. Por quê? Porque quando eu tento modificar ele aquecendo, eu aumento a reatividade dele como polímero. Então, automaticamente, quando eu faço isso, ocasiono que a decomposição aumente mais rápido. Então, eu vou estar quebrando os meus monômeros, que no caso são as ligações, e eu não vou estar modificando ali aquela estrutura. Tá? Então, eu não consigo manusear ela como ali o termoplástico que a gente falou inicialmente, que foi o experimento que foi proposto por nós. Tá? Ok. Feito isso, pessoal, eu vou estar falando um pouco sobre a classificação que a gente vai ter dentro dos polímeros, tá? Homopolímeros, ele é formado por apenas um tipo de monômero, ou seja, quando eu estiver falando de homopolímeros, eu tenho apenas um tipo de monômero ali dentro, ali, fazendo a interação para formar o meu polímero, tá? Polímeros, eu vou ter aqui mais de um tipo de monômeros em sua constituição. Então, eu tenho aqui o monômero A e o monômero B, e eles vão fazer interação juntos, né? Entre si ali. Então, esse daqui é um tipo de copolímeros que a gente vai estar falando. Eu vou ter também o tipo de classificação que eu vou definir o polímero como sendo alternado. Tá? Nesse alternado, eu vou ter aqui o composto A e o composto B, e eles alternadamente, né, eles vão estar ali com um do lado do outro. Então, o composto A vai se ligar ao composto B, o composto B se ligando ao composto A, e assim sucessivamente, formando assim essa malha de polímero, né, que a gente está falando ali. Eu posso ter também a formação de polímero em forma de blocos, tá? Onde eu vou ter ali a formação de 3 monômeros juntos, né? Então, esses 3 monômeros, eles vão se ligar. Então, eu tenho 3 monômeros aqui, A, juntamente com 3 monômeros B, fazendo assim essa interação. E assim sucessivamente. Quando a gente tem essa interação de um grupamento, né, grupamento A, depois grupamento B, a gente fala que é um bloco, né, que está sendo ali gerado de polímeros. Bom, eu já tinha falado de alternado, já tinha falado de blocos, agora aleatório. Quando eu falo de aleatório, eu posso também denominar esse polímero, né, ali como sendo randômicos na sua composição, tá? Quando eu falo de forma aleatória, realmente é de forma aleatória. Ele não vai seguir uma sequência padrão para se estar ali fixando, né? Então, a gente pode ter ali uma interação de blocos entre si, ou a gente pode ter de forma segmentada, tá? Alternada ali. Então, aqui, isso daí seria a aleatoriedade na composição daquele polímero, tá? Então, fica representado essa imagem aqui, onde a gente tem o monômero A, o monômero B. Eu vou ter aqui um pequeno bloco, né? Tendo interação com 2 monômeros B, e assim sucessivamente. E, para finalizar, a gente vai estar falando sobre os enxertados, que a gente vai ter uma ramificação na formação desse composto ali, né, que no caso seria desse polímero, aonde a gente pode também denominar ele, né, como nome secundário,
grafitizado, tá? Então, esse processo grafitizado vai ser quando eu tenho uma... Não, eu tenho um esqueleto principal, né? Aqui eu tenho monômeros A. Depois, segmentado, de forma segmentada, vai ser acrescentado o monômero B ali, tá? Que forma basicamente um esqueleto na formação desse monômero, desse polímero, perdão. Tá? Então, basicamente, essas são as composições que a gente vai ter acerca de polímeros e vamos finalizar a nossa aula nesse tema aqui. Então, a nossa aula ela finaliza nesse tema. Qualquer dúvida que você tiver acerca desse tema, você pode entrar em contato comigo para a gente estar conversando junto, né? Para a gente trocar algumas ideias. Deixa eu parar aqui, interromper isso aqui. Cadê a câmera? Okay, deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato via WhatsApp. Se você tem alguma atividade em atraso para entregar, entre em contato comigo para saber como que vai ser feito, tá? E é isso. Muito obrigado por ter assistido até esse exato momento do vídeo e tenha um ótimo dia e uma boa semana.